Vem cá, falas-me do Brasil? Este foi o pedido que fiz a várias pessoas que vieram do Brasil para cá e que me ajudaram a preparar a viagem que eu, afinal, não fiz. Eu sou a Feijão, fotografo, escrevo e ouço muitos podcasts. Vem cá é o podcast onde eu pego nas dicas de viagem que recebi e as transformo na própria viagem. Já que eu não posso apanhar o avião por agora, vou viajando através das memórias generosas de pessoas que, vivendo cá, me trouxeram as suas histórias cruzadas com as de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esta temporada tem 6 episódios e todas as semanas vamos dar um longo passeio por vários temas e várias partes das cidades. Hoje vamos passear no centro do Rio de Janeiro e vamos dar umas escapadelas à periferia. E vamos falar sobre Carnaval, milícias e Marielle Franco. Queres passear connosco? Pega uma gelada e vem cá. Um samba, uma gelada e o suor da nossa testa ainda são as armas que nos restam. Ele é carioca, comunicador, militante, professor, académico e carioca. Ele pesquisa e escreve sobre a influência da internet e das mídias algorítmicas na política e na sociedade. Com 15 anos, apaixonou-se pelo PSOL e iniciou esta relação que já dura há uns quase 20 anos. Ele foi colega e camarada da Marielle Franco e do Marcelo Freixo e mesmo assim anda por aí sem guarda-costas. Não sei se já disse, mas ele é carioca e tem todos aqueles tiques de quem sabe que vem da cidade maravilhosa. Ele é o Kenzo Soares e hoje vai levar-me a subir alguns morros do Rio e levar-me a sambar ao som da resistência e da alegria da luta. Carioca que é carioca não chega cedo, por isso marcamos encontro para o meio da manhã no lugar da fotografia que Kenzo me mostrou. Vou mostrar-te também. É de dia e há alegria neste momento. Uma mulher está no centro. Ela faz lembrar a Marielle Franco, no meio do seu cabelo belo e afro e o seu sorriso convicto. Está descalça no triângulo preto da calçada branca e preta. A sua saia, com infinitas flores azuis, verdes, brancas e vermelhas, está a rodar com o movimento dela e nos seus braços está uma criança de uns 2 anos, aconchegada, enquanto mama tranquila com a sua mão pequena dentro do top da mulher. O homem à sua frente também está descalço e com os seus pés noutros triângulos pretos. Parece dançar, mas tem um gesto humilde de quem oferece o palco todo à energia daquela mulher. As outras, lá atrás, em fila ou em redor da dança, estão contagiadas pela festa que se improvisa nas suas palmas e nos seus sorrisos. Estamos na Casa do Jongo da Serrinha. Fica no Complexo da Serrinha, em Madureira. O jongo é um gênero tradicional, é uma festa tradicional, é uma dança tradicional. Embora seja muito mais do que isso. Tradicional da onde? Tradicional das populações escravizadas que, no meio dos seus raros momentos de lazer, conseguiam dançar. E por meio da dança, conversavam. Estou aqui no jogo, peço licença para entrar em parreia, parreia. O jongo, ele tem um padrão onde você tem sempre uma relação, mais uma vez dialética, entre o coro e aquele que puxa, aquele que canta. E por meio do jongo, você, por meio da letra dele, muitas vezes conseguia com que as pessoas escravizadas passassem mensagens de revolta, mensagens de resistência, mensagens de pertencimento, por meio de uma linguagem alegre, contra os seus senhores. Porque era uma linguagem que, por meio da música, das palavras cifradas, que quem estava dentro conhecia e que os mais velhos ensinavam, os senhores nunca entendiam nada e achavam que era apenas uma festa. Então ali a dançar as pessoas combinavam revoltas. Então isso é o jongo. A Casa do Jongo é uma casa no Rio de Janeiro que mantém essa tradição viva, essa tradição que durante muito tempo teve ameaçada do esquecimento. E o jongo é uma coisa tão forte que, para você ter uma ideia, quando se demarca uma terra quilombola, e o quilombo eram essas comunidades de resistência negra livre, aquelas pessoas que fugiam da escravização, que se libertavam, que não só fugiam, muitas vezes se revoltavam e conseguiam, por meio da revolta, inclusive armada, abandonar os campos onde eram obrigados a trabalhar de forma escrava, e organizavam suas comunidades livres, onde o fruto da terra não era mais para alimentar os portos, para serem exportados para os grandes países, para as sedes, para as metrópoles coloniais, mas ao contrário, para se comer, para se ter soberania alimentar. O Quilombo dos Palmares é talvez o mais conhecido. As referências mais antigas a este quilombo são lá do século XVI, lá para os lados de Pernambuco, no Nordeste.
Foi uma das primeiras experiências republicanas do Brasil e a figura mais icónica é Zumbi dos Palmares, o último líder deste quilombo, que foi assassinado em 1695. Zumbi dos Palmares, zumbi. E a sua importância histórica é tal que a data da sua morte, 20 de novembro, foi adotada como o Dia da Consciência Negra. E hoje em dia há muitas terras quilombolas, há terras que pertencem aos descendentes das pessoas escravizadas que se libertaram. E para que as pessoas ganhem o direito à terra, como o quilombo, uma das coisas que eles precisam provar para se manifestarem enquanto uma identidade quilombola autêntica são as tradições culturais tradicionais, entre elas o jongo. Então imagina, praticar o jongo hoje é uma estratégia para garantir o direito à terra no Brasil por parte das populações quilombolas, para a gente ver como a cultura e a festa é importante. E isso é o argumento fundamental para que aquela população receba a titularidade coletiva daquela terra. E isso é muito interessante, porque na questão fundiária brasileira é o único mecanismo pelo qual a terra se torna propriedade coletiva daquela população. E isso cria uma tensão, porque muitas vezes igrejas fundamentalistas, nem todos os evangélicos, mas algumas igrejas fundamentalistas, sobretudo de tradição neopentecostal, criminalizam essas manifestações. E olha que contradição, para terem direito à terra que ocupam, precisam recuperar tradições culturais dos seus antepassados, e às vezes isso entra em contradição com as novas relações que aquela comunidade viveu. Para você ver como o Rio de Janeiro e o Brasil é complicado. Tem um professor, Muniz Sodré, preciso citar ele, que fala que o samba, e a gente pode falar do jongo, todas essas tradições populares, é uma cultura de arqué, é uma cultura de raiz, onde a alegria é uma forma de resistência, naqueles momentos onde talvez a resistência armada já não era mais possível. Machado! Deixamos a casa do jongo, com a sua escola, os seus estúdios de dança e de gravação, a sua biblioteca e a sua imensa vida. Vamos comer por estes lados da cidade. Temos ainda de fazer um caminho de uma meia hora a pé e é um percurso pouco agradável no geral. Já perto do destino, atravessamos uma linha de comboio e o comprido Parque de Madureira para chegar à Feira das Iabás. Esta feira acontece ao segundo domingo de cada mês, desde 2009. Parece que foi ideia do compositor Marquinhos Osvaldo Cruz e junta barracas de quase 20 tias de Madureira que fazem épicos petiscos afro-brasileiros. Feira das Iabás, que é uma feira tradicional que combina samba com comida tradicional de matriz afro-brasileira. E certamente vai ter pratos vegetarianos lá que você pode provar. Depois de comer, temos uma longa viagem até ao centro. Vamos de ônibus. Aproveito o caminho para saber mais sobre o Carnaval. Há seguramente coisas que são parecidas, mas se o Rio é a cidade do Carnaval, tem de haver algo mais para além daquilo que nos chega pela televisão. O Carnaval é esse momento onde as regras rígidas que estabelecem quem manda e quem obedece, quem se sente no direito natural de ocupar determinados espaços e quem sabe que aquilo não lhe pertence, que essas regras são em algum grau flexibilizadas pelo poder da cidade. O Carnaval começa com a entrega simbólica da chave por parte do prefeito para o Rei Momo, para o monarca da folia. E isso marca então esse intervalo onde as regras usuais podem ser subvertidas. É como se a gente tivesse numa cidade tão violenta e tão desigual uma panela de pressão que precisa periodicamente soltar um pouco dessa pressão para que não exploda. Historicamente, o Carnaval popular foi sempre combatido pelos poderes constituídos. Ali se realizam as fantasias, como fantasia é aquilo que é negado o resto do ano, e essa fantasia basta por mais um ano para que as pessoas não busquem realizar de forma verdadeira, permanente, aquilo que as angustia. Tem uma frase famosa pichada em todos os muros do Rio de Janeiro que é: não se mate ainda, no que vem tem Carnaval. Escolho uma música para nos acompanhar na viagem. É uma canção de Wilson das Neves, lançada em 1996, chamada O Dia em que o Morro Descer e Não For Carnaval. Há um trecho da letra de que eu gosto particularmente e que nos vai acompanhar ao longo do passeio de hoje. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver a esse povo a alegria, senão todo o mundo vai sambar no dia em que o morro descer e não for Carnaval.
E eu sou imediatamente corrigida pelo Kenzo. O morro desce todo dia para trabalhar, quando não é carnaval. Carnaval é o único momento, talvez, do ano, e mesmo assim, parte importante, trabalho. O morro trabalha todo dia. O rio não existiria se o morro não descesse todos os dias e voltasse para casa. Mas é claro que a provocação do Wilson das Neves é o dia que o morro se permitir reinventar a cidade para além do carnaval. Cada espaço que se ocupa com a folia foi duramente conquistado e é mantido por meio de luta, porque o Estado está sempre a expulsar os foliões. Cada bloco de rua que ocupa uma rua sem ser autorizado pela prefeitura, que enfrenta a repressão, as pessoas talvez aqui não têm ideia. Eu já vivenciei blocos de carnaval onde a repressão se dava com bombas de efeito moral e com balas de borracha, em pleno centro da cidade. Um bloco de carnaval é uma gente, vocês diriam uma malta, que se reúne com seus instrumentos, historicamente instrumentos de percussão e mais recentemente instrumentos de sopro, metais. Os foliões são aquelas pessoas que tradicionalmente se fantasiam, então há fantasias muito tradicionais como o perro, a colombina, fantasias que são sempre comentários sociais sobre o que aconteceu ou deixou de acontecer, então onde se questiona a política, onde se questiona a moda, personalidades famosas. Também se incluem muito linguagens que vêm do circo. No Rio, tradicionalmente, a linguagem musical é o samba, especificamente a marchinha de carnaval, que é um tipo específico de samba. Mas, como eu mencionei, nos últimos anos, várias linguagens se misturam. Linguagens musicais tradicionais de outros lugares do Brasil, o maracatu, o coco, que são linguagens de origem nordestina, e que tem uma relação também muito forte com as religiões de matriz africana, as religiões afro-brasileiras. E isso vai se reinventando, blocos de forró e, como eu falei, até blocos de rock and roll. Há uma tradição no Rio de Janeiro de bailes de carnaval. Durante muitos anos, carnavalescos que ficaram famosos depois, ao se tornarem campeões com escolas de samba. A carnavalesca é aquela que planeja todo o desfile do ponto de vista dos carros alegóricos, das fantasias, de como a mensagem, o samba enredo vai ser manifestado por meio da linguagem visual, da linguagem da estética de cada bloco. Começaram, como o Joãozinho 30, planejando como seria o baile de carnaval no Teatro Municipal. Essa é uma tradição da década de 50, 60, 70, que nos anos mais recentes perdeu sua força, mas que foi reconfigurada quando houveram as manifestações de 2013 no Brasil. Em 2013, a presidência do Brasil estava à responsabilidade de Dilma Rousseff. Foi o ano em que se aprovou, por unanimidade, uma emenda constitucional que dava mais direitos a quem trabalha no serviço doméstico. Mas não foi isso que ficou na memória das pessoas. Em 2013, o Papa Francisco aterrou no Rio de Janeiro no dia 22 de julho, um mês depois do ponto alto dos protestos que trouxeram para a rua milhões de pessoas em todo o país e que, como resposta, tiveram uma forte repressão policial. Dilma ainda veio a ser reeleita no ano seguinte, mas começava aqui o início do fim. Mas voltemos ao baile de máscaras. Como as manifestações foram reprimidas, o que houve é que uma parcela dos manifestantes passa a utilizar máscaras. Máscaras tanto do ponto de vista do que é uma tática Black Bloc, que vocês aqui na Europa conhecem mais, em 2013 era uma novidade no Brasil, mas máscaras que dialogavam também com uma identidade global de manifestações daquele momento, como a máscara do Goiflex, que vinha do Occupy londrino e depois de todos os lugares, na Praça Tahrir, mesmo no Egito, na Turquia, mesmo aqui em Portugal, e máscaras de carnaval. Então havia essa mistura de linguagens, né? As manifestações, por exemplo, de 2013 contaram com o bloco de carnaval Nada Deve Parecer Impossível, que a gente chamava de bloco do nada, que cumpriu um papel fundamental como um mecanismo, inclusive, de autodefesa das pessoas. Porque quando a polícia agia, era para destruir a cadeia de organização do ato, mirando sobretudo os carros de som. Então, para onde as pessoas vão quando não há mais uma orientação coletiva? E havia o bloco. O bloco conduzia as pessoas em relação a uma rota de fuga da repressão policial. A reação do Estado a esse uso de máscaras foi proibir as máscaras em espaços públicos e manifestações. Imagina uma cidade que proíbe seus cidadãos, uma cidade marcada pelo carnaval, a proibir que as pessoas usem máscaras. A reação imediata foi organizar um baile de máscaras. No Brasil, cerca de 50 mil pessoas são assassinadas por ano com armas de fogo. Parte significativa destes assassinatos
são com balas que partem de armas do Estado. Durante a guerra do Iraque, havia dias em que morriam mais pessoas às mãos das forças policiais brasileiras do que às mãos dos soldados norte-americanos. E ainda há pouco tempo, ao mesmo tempo em que nos manifestávamos contra o que está a acontecer na Palestina, o Complexo da Maré foi ocupado por forças militares com um corte de água, eletricidade e suspensão dos serviços. Mas em 2013, nessa onda de protestos, se matou um pedreiro, um trabalhador, como se mata todos os dias. Mas nessa onda de protestos massivos que o Brasil passava, e no Rio, a população da Rocinha, a maior favela da América Latina, uma favela carioca, desceu e não era carnaval. Entre tantos mortos, o desaparecimento do pedreiro, que se chamava Amarildo, catalisou aquela indignação e deu uma dimensão profundamente popular às manifestações que aconteciam no Rio de Janeiro, porque a Rocinha desceu e atravessou o túnel para se encontrar o túnel que separa a Rocinha de outras áreas nobres do Rio de Janeiro, o Leblon, onde morava o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, comandante em chefe das polícias militares que haviam assassinado Amarildo e desaparecido com seu corpo. Isso tudo para explicar um baile de carnaval, para você ver como o Rio de Janeiro é complicado. Porque nesse baile de carnaval, uma das palavras de ordem que mais se manifestava era "cadê o Amarildo?". E no baile de máscaras, então, haviam inclusive máscaras do Amarildo. Só que o fato é que, por ser convocado como um baile de máscaras, a repressão policial, como a gente diz no Rio, comeu um papo mosca. Bobeou. Nós marcamos esse baile de máscaras na Praça São Salvador, que é bem longe da Rocinha, mas é muito perto do Palácio do Governador Sérgio Cabral. A Praça São Salvador é uma praça muito especial porque é uma das poucas praças que mantém o seu coreto habitado por manifestações culturais populares. É uma praça numa área muito nobre da cidade, mas o baile foi marcado lá porque era perto do palácio. E o baile, com bloco, como manifestação, vai avançando em direção ao palácio, o que separa. É uma avenida, essa praça tem uma rua chamada Paissandu, que liga ao palácio, que foi cercada por palmeiras imperiais, é uma rua famosa, plantadas pelo imperador, porque o palácio onde hoje mora o governador era a sede da princesa real, Princesa Isabel. E a polícia não se preparou e o baile invadiu o palácio. Então, aquelas manifestações que 2 meses buscavam ocupar os palácios do Rio de Janeiro e eram duramente reprimidas, conseguiram ocupar disfarçadas, manifestadas de carnaval. Essa é a história de quando o palácio foi ocupado pelo carnaval, não era carnaval, e o governador foi obrigado a ouvir "cadê o Amarildo?" às portas do seu escritório. O carnaval ganhou. Uma vitória, como tudo no carnaval, efêmera, mas nem por isso menos importante. Chegamos à Praça de São Salvador, no bairro de Laranjeiras. Estamos bem no centro. É uma praça rodeada de prédios relativamente baixos, habitados por pessoas de classes sociais relativamente altas. Tem várias árvores, um parque infantil e uma fonte com uma alta figura feminina que tem nos braços um pote de onde jorra a água. Lá ao fundo está a razão de tanta vida que tem esta praça: o coreto. É diferente daquilo a que chamamos tipicamente um coreto aqui em Portugal, porque não se destaca tanto do que está em volta. Este coreto é simplesmente um plano ligeiramente mais alto, com 2 ou 3 degraus e uma rampa para que toda a gente possa subir, e que está coberto por uma buganvília de flores avermelhadas. Em volta há muito espaço para sentar e, claro, para dançar. A roda começou no primeiro domingo de maio de 2007 e chamei um pessoal que mora por aqui, nessa região, para tocar aqui na praça. Aí conseguimos umas cadeiras emprestadas ali no bar e a gente começou se reunindo aqui em cima do coreto, né? Nós éramos mais ou menos uns 8 e até hoje a gente recebe músico novo aqui. Nesta zona da cidade ficam também os principais edifícios do poder carioca. Já iremos ao Palácio Tiradentes, onde funciona a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e onde Marcelo Freixo, Marielle Franco e o meu anfitrião, Kenzo, trabalhavam na Comissão de Direitos Humanos. Mas antes, passaremos pelo Palácio Pedro Ernesto, na Praça Alagoas, onde funciona a Câmara de Vereadores da cidade e onde ficava o gabinete da vereação de Marielle. Passaremos também pela rua onde, num 10º andar de um edifício que está longe de se parecer com um palácio, está a sede carioca do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. É o partido do Kenzo,
e do Guilherme Boulos, que foi o segundo deputado mais votado em todo o país nas últimas eleições, em 2022. E era também o partido da Marielle Franco. Uma das principais figuras, né, a se tornar cada vez mais feminina, cada vez mais negra. E isso é um processo que o pessoal passou nos últimos anos, dos quais nós temos orgulho. Cada vez elegemos mais mulheres negras. Uma das principais pessoas que representou isso que foi a Marielle. Quando isso começa a acontecer, é brutalmente interrompido pelo assassinato dela. Não interrompido, mas enfim, né? O poder manda um recado do incômodo que causa uma esquerda que se enegrece e se torna cada vez mais popular. A esquerda no Rio de Janeiro e mesmo no Brasil, muitas vezes recentemente, é uma esquerda que tem essa dificuldade de mobilizar, de se auto-organizar em territórios populares. Porque são territórios sujeitos à repressão brutal. Imagina se organizar sobre a mira de fuzis. O pessoal, sobretudo, toma imensos cuidados a fazer campanha na Zona Oeste, porque pela CPI das milícias, né, e pelo assassinato da Marielle, nós somos das forças políticas que mais são combatidas e ameaçadas pelo crime organizado, até porque outras forças políticas, inclusive do campo da esquerda, tinham relações com milicianos. Quando ouço essa expressão, mira de fuzis, não penso só na atuação das forças policiais. Penso, sobretudo, nos fuzis das milícias. E aqui entramos num território muito conhecido do PSOL do Rio de Janeiro. Vou usar excertos do podcast República das Milícias para contar o que tem o PSOL a ver com esta gente. Em 2007, Marcelo Freixo era um recém-eleito deputado pelo PSOL no Rio de Janeiro. E uns tempos antes, um dos seus irmãos teve um problema com a regularização da empresa de segurança do condomínio que acabava de ficar à sua responsabilidade. O que me marcou e talvez tenha sido muito decisivo para a minha decisão de abrir a CPI no início de 2007 foi o que aconteceu na minha vida privada, porque eu tive um irmão assassinado pela milícia. Eu estava diante de uma tragédia familiar, eleito pela primeira vez e com a milícia eleita junto comigo. Então eu não pensei duas vezes, eu reuni a minha equipe toda e falei, o primeiro projeto nosso, apresentado com 3 dias de mandato, vai ser um pedido de CPI para investigar a milícia no Rio de Janeiro. Mas Marcelo estava em clara minoria e a abertura da comissão de inquérito não seria aberta se a milícia não tivesse cometido mais um assassinato exemplar, desta vez matando jornalistas. Sem esse fato não teria CPI. Esquece. E acabou por ser o próprio Marcelo Freixo a presidir a CPI, porque o regimento assim o dizia e porque, claro, mais ninguém queria tatuar um alvo no meio da testa. Foi uma investigação que durou uns 7 meses, onde a atenção era sempre presença assídua. E ele fala isso numa tentativa de nos intimidar, né? Porque tinha um lugar de um certo primarismo, oriundo de um primitivismo também, porque a certeza de impunidade era tão grande para a milícia que esses caras nunca se viram investigados, interrogados, nunca imaginaram que fosse passar por isso. Recomendo muito que ouças o República das Milícias, do investigador Bruno Paes Manso. Mas vou voltar à conversa com o Kenzo para saber como é que as milícias afetam a nossa vida aqui no Rio. Tem um funk muito famoso chamado Rap da Felicidade, de Indoc, que tem um verso que fala: turista vem aqui e não conhece a realidade. Quem vai pro exterior da favela sente saudade. O gringo vem aqui, mas não conhece a realidade. Ele vai pra Zona Sul pra conhecer água de coco. E o pobre na favela, passando sufoco. Eu acho que o turismo, muitas vezes, enquanto uma indústria, é isso. Permitir que pessoas venham ao território, passeiem por ele, mas só por aquilo que está aparente. A cidade também é memória, então eu acho muito bacana, vocês diriam muito fixe, que você tenha essa preocupação em buscar conhecer um território antes de pisar nele. Mas afinal, o que é que são as milícias? Resumindo muito, são agentes do Estado que tem porte de arma, e bombeiro no Rio de Janeiro tem porte de arma porque é uma corporação militar, de origem militar. A gente sempre brinca, né? Claro, para combater um incêndio o que você precisa é atirar nele. Sempre houve uma relação entre o crime organizado e a polícia, no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, né? Historicamente, e que se acentua durante a ditadura. Então, surgem os esquadrões da morte, que são grupos de execução sumária por parte de policiais, de trabalhadores, né? A figura histórica do matador, que é a quem se recorre quando se quer encomendar um assassinato. Em grande parte, muitas vezes, esse matador é um policial. Como o caso mais clássico agora em relação ao assassinato da Mari, que era o escritório do crime.
A novidade da milícia é o controle territorial, que se justifica combatendo o tráfico, inicialmente. Então a milícia eram esses agentes por fora da legalidade, por fora das operações policiais, que são episódicas, né, tomarem um território do tráfico militarmente, né, e ocuparem permanentemente, estabelecendo enquanto um poder que é paralelo, como o poder do tráfico, né, que vai monopolizar as atividades econômicas, então passa a cobrar imposto. Tudo era ligado a eles. O transporte coletivo era ligado a eles. O gás era ligado a eles. Tudo era ligado a eles. Este é mais um excerto do podcast República das Milícias. E o Kenzo dá um exemplo de vazios deixados pelo Estado e ocupados pelos milicianos. Ou então, vazios do Estado que são ocupados pela auto-organização das comunidades, mas que debaixo da força do fuzil acabam por ser substituídos pelas milícias, que, claro, se fazem pagar muito bem, como entendem e quando querem. Hoje as milícias, esses grupos armados privados, né, que controlam pelo poder armado territórios, concentram 2/3 do território do Rio de Janeiro. Há mais territórios onde grupos criminosos privados controlam na prática do que as forças do Estado por conta própria. A própria milícia começa, né, a participar do tráfico do varejo de drogas, o que inicialmente, teoricamente, era o grande argumento de legitimação dela. Então há, por exemplo, milicianos que se tornam traficantes, né, que aderem a uma facção, e há outros grupos, facções criminosas que conduzem tráfico que se associam a milícias. Rio de Janeiro tudo é confuso. A milícia, ela tem uma diferença com o tráfico fundamental, que é que ela tem projeto eleitoral, ela disputa o aparelho de Estado. Mas eu continuo sem perceber como é que isso se percebe no território, quando ainda não o conheces verdadeiramente. Não tem só a ver com a minha curiosidade de estrangeiro ao lugar. Também é uma dúvida sobre quem vive na cidade e quer vivê-la mais amplamente. Como é que isso me impacta? Né? O fato de que 2/3 da cidade do Rio de Janeiro são controlados pelo crime organizado. A gente diz que o carioca é formado em esquina. O que isso significa? Que todo carioca precisa saber qual é a esquina que você pode entrar, qual é a esquina que você não pode entrar, né? As fronteiras invisíveis que não estão no mapa oficial da cidade, mas que todo carioca nasce sabendo. Porque se não sabe, parceiro, já era. A expectativa de vida média no Rio de Janeiro varia brutalmente, às vezes de um quarteirão para o outro, se você nasceu na esquina, do lado certo da esquina ou não. A milícia, ela controla originalmente, sobretudo a zona oeste do Rio de Janeiro, mas tem se expandido para outras áreas da cidade. Então, por exemplo, sim, quando nós fizemos o Se a Cidade Fosse Nossa, né, a construção do programa Movimento, envolvendo cidadãos, coletivos, mais de 5.000 pessoas a escreverem qual era o nosso projeto para a cidade do Rio, né, nós desafiamos o controle miliciano a organizar, assim, atividades em territórios que eram controlados por aquele poder. Então há ali sempre uma tensão permanente, onde o simples ato de se reunir numa praça pública ou de panfletar numa praça pública envolve o risco real de que você seja assassinado, né, ou que, sobretudo, as pessoas que moram naquele lugar sejam assassinados quando vocês, militantes de outros territórios, voltem para suas casas, né? Então a gente faz uma reunião ali a quem fique, e quem fica está sempre ameaçado. Caminhámos durante 1 hora entre a Praça de São Salvador e o Palácio Tiradentes. O caminho é praticamente todo em calçada portuguesa, como se este centro fosse um prolongamento de Lisboa. O palácio, à nossa frente, está bem evidente deste vazio que se abre no meio de prédios altos. É um palácio imponente, construído em 1926, onde tinha sido demolido o palácio que ali estava desde 1640. A fachada parece calcária, no seu estilo neoclássico eclético, mas afinal é de betão. Está visto. Vamos procurar a paragem de autocarro que nos levará a outras paragens mais populares. Vamos até à Maré, o bairro da Marielle Franco. É um bairro que tem muitas escolas populares, entre elas a Escola Popular de Comunicação Crítica, onde o Kenzo fez alguns cursos. Cursinhos populares permitiram que filhos da favela, pela primeira vez na história das suas famílias, fossem alcançar uma vaga na universidade. A Marielle estudou num cursinho popular, e isso muda a sua vida. E na Maré, então, esses cursinhos populares, com as redes da Maré, com uma série de coletivos que existem. E cá vamos nós, aproveitar mais uma viagem longa de quase 1 hora para falar sobre a Maré e sobre a Marielle. A Maré é um complexo de favelas, Vila de João, Nova Holanda, como o complexo do Alemão, como o complexo da Penha, como diversos complexos. Por que ela chama Maré? Porque a Maré é uma área da cidade onde havia um mangue.
O mangue é uma zona costeira com uma vegetação muito específica, onde há, por exemplo, caranguejo, siris, e onde há a maré, onde há lama. Então a maré, ela chama maré porque a oscilação da maré fazia com que a água invadisse o tempo inteiro. Uma área de mangue, uma área costeira, é uma área onde a maré importa muito. E era, sobretudo, inicialmente uma área de pescadores, mas é também uma área para onde vão vir migrantes do Brasil inteiro. O Rio de Janeiro tem favelas onde há tradições, né, das populações negras, mas também muito das populações nordestinas, que vêm do êxodo do Nordeste, que é a região do Brasil historicamente mais pobre, mais desigual, que migram para o Sudeste, para o Rio de Janeiro e para São Paulo, em especial durante o século XX com o desenvolvimento econômico. Mas enfim, a Maré é uma das regiões mais violentas da cidade, então a gente, essa região em torno da Avenida Brasil, alvo de constantes operações policiais, né? Então há uma área ali próxima à Avenida Brasil que literalmente cariocas nomearam de faixa de Gaza, justamente porque ela está entre grupos opostos, grupos criminosos que controlam aquele território, que são rivais, então há um conflito permanente. A Maré, ao mesmo tempo, concentra grande parte, uma favela diferente de muitas outras, por concentrar também, ao mesmo tempo, muitos movimentos sociais. A Maré possui uma relação única de que do outro lado dela está o campus principal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, um reitor da FRJ falava de que a Maré é o campus vicinal da universidade. Na lógica de que a universidade tem que se abrir ao povo, né, tem que cumprir sua função social de extensão, de considerar que o saber não pode estar apartado da transformação da realidade. Então, essa relação com a universidade e ao mesmo tempo, há muitos cursinhos populares na Maré. Tem que citar o Leon Diniz, que é um grande amigo, que sempre construiu desde a década de 80 cursinhos populares. Cursinhos populares são cursos que preparam as pessoas a fazerem os exames para entrarem na universidade. O Brasil tem uma contradição profunda, onde as universidades públicas são de excelência, a maioria das universidades privadas não tem a qualidade das universidades públicas, mas a perversidade é que vão estudar nas universidades públicas, em sua maioria, os filhos da classe média e das classes altas, que tiveram uma educação de nível médio, de nível escolar, muito mais adequada do que aqueles que estudam na maioria das escolas públicas brasileiras. Então os filhos das universidades, os filhos da educação privada vão estudar nas públicas, enquanto os filhos da população mais pobre têm que pagar uma universidade particular quando têm acesso a uma universidade particular. Essa realidade tem mudado com a lei das cotas e com a ampliação da universidade pública a partir das lutas dos professores, dos estudantes. A Marielle foi uma dessas meninas da favela que foi para a universidade, graças aos cursinhos populares, graças à lei das cotas e graças ao crescimento da consciência sobre o racismo. E como ela, tantas outras estão a romper com a inevitabilidade de que alguém da favela não vai a lado nenhum e não desenha novas fronteiras. Há um bloco de carnaval na Maré, o Se Bem Se Que Dá. Esse é um bloco de carnaval da Maré, dos mareenses, que pela primeira vez atravessa as fronteiras entre grupos de controles rivais. Imagina um morador, que é a realidade da maioria dos moradores do Rio de Janeiro, né, que moram em favelas, de que você não pode atravessar determinadas fronteiras, porque há grupos rivais. E o bloco, pela primeira vez, inclui pessoas de diferentes favelas da Maré, do complexo da Maré, e conseguiu fazer essa travessia dessa fronteira, dessa zona de guerra, né, pela força da cultura, da legitimidade do que é o carnaval. Então, essa é a importância da cultura no Rio de Janeiro. Às vezes ela estabelece pontes que o terror armado não queria que existisse. A Marielle era também uma construtora de pontes, e por isso era tão perigosa. E por isso foi assassinada dentro do carro, conduzida pelo seu camarada Anderson, também assassinado. O Kenzo mostra uma fotografia tirada no dia em que eles foram assassinados. É um mar de gente numa rua larga, muitas crianças eufóricas no primeiro plano, muitas mãos no ar e um cartão levantado pelas mãos de um rapaz que tem na sua t-shirt branca a palavra violência escrita a preto. Nesse cartão está a palavra maré. Desde esse dia, há manifestações pelo mundo inteiro que têm até hoje cartazes com a cara da Marielle. Essa foto que você fala é da manifestação no dia após o assassinato da Marielle. Embora fosse um dia muito triste, você via ali muitas crianças participando, e essas crianças elas se empolgam porque
há ali uma pessoa que declama de que a maré é um mar de Marielles. E é uma manifestação que, por um lado, ocorre sob forte tensão, porque é uma manifestação popular num território sujeito permanentemente à violência policial. Era uma manifestação nessa zona da cidade onde a Marielle nasceu, se criou. Foi um momento muito, muito emocionante, né? Porque foi uma manifestação onde a própria população da Maré e de outras favelas circundantes estava ali cobrando justiça pela Marielle e pelo Anderson, que foi o motorista, o trabalhador do mandato da Marielle, que foi assassinado junto com ela no carro, quando o carro dela foi covardemente alvejado. Nem quem fez esperava que fosse essa repercussão, assim, eles não esperavam por isso. É uma dor mundial, assim, a autoridade ligando pra gente, o Papa já ligou pra família, também já mandou carta, perdão, e-mail. E a gente eu acho que isso acaba que acalenta um pouco o nosso coração. Minha mãe hoje, voltando da missa, falou assim, ela teve que morrer pra dar voz a esse povo todo. Eu acho que essa manifestação marca essa realidade de tudo que a Mari representava, que era esse novo momento da esquerda brasileira, onde a organização das pessoas da periferia, das favelas, estava mais uma vez se reencontrando com a história da esquerda, com um projeto alternativo, né, a um Estado genocida como o nosso. Esse movimento não parou, a morte da Mari não encerrou, porque, como a gente gosta de falar, a Mari se tornou semente, né? Tem muitas sementes da Marielle, muitas pessoas que, a partir da morte dela, mulheres negras, pessoas faveladas em geral, né, compreenderam a importância de se organizar, não só nos seus coletivos, mas muitas vezes politicamente, do ponto de vista de um projeto coletivo de sociedade. A Marielle, se estivesse viva, teria construído ainda mais semente. A gente sempre via as camisas do Che Guevara, né? Che Guevara é um símbolo. Quando é alguém que você conhece, que é um ser humano de carne e osso, profundamente alegre, como era a Mari, é muito estranho ver essa pessoa se resumir a um símbolo. Na porta da Escola Popular de Comunicação Crítica, lê-se Observatório de Favelas. É aqui que funciona agora esta organização, que tem vários projetos com o objetivo de ampliar os direitos e oportunidades das comunidades que vivem em favelas. Sugiro uma visita ao site, para quem está, por exemplo, noutro continente. Esta rua tem muita vida, muitos botecos, muitas lojinhas, muita gente. Caminhamos um pouco, bebemos uma cerveja e antes que fique de noite, voltamos para o centro. Não é que aqui não esteja alegre, mas vamos terminar o dia no Morro da Conceição, numa épica e turística roda de samba. Mas antes, vou querer comer qualquer coisa por lá. Eu acho que você pode ir no Largo da Prainha, que fica do lado da Pedra do Sal, e lá tomar um chopp, uma cerveja bem gelada, porque é um lugar que os turistas vão, mas que tem muita história. É um lugar muito importante para a comunidade negra do Rio de Janeiro, porque era perto do maior porto negreiro, do maior porto de pessoas escravizadas da história da humanidade. Mas é também esse lugar muito importante para o samba. A Pedra do Sal tem um samba famoso e o Largo da Prainha tem uma comida muito boa. E aí o que eu acho que você pode comer, é engraçado, é um acarajé vegetariano. O acarajé é um prato típico da Bahia, mas faz sentido também comer ele no Rio de Janeiro. Então é isso, come aí um acarajé vegetariano no Largo da Prainha. Pode inclusive ver o pôr do sol da Praça Mauá, que é um pôr do sol muito bonito. Aqui está a prova de que quem vive na periferia não tem as mesmas horas no dia que uma pessoa que vive no centro. Com estas horas todas em que andamos de um lado para o outro de autocarro, ficaram muitas sugestões por cumprir. Então vamos deixar para a noite de amanhã a promessa de ir ao Samba do Trabalhador e acabar no baile funk mais famoso da cidade, no Viaduto de Madureira. O nosso passeio de hoje está a terminar e, como sabem, o que se passa depois do pôr do sol fica lá no lugar do pôr do sol. Por isso, para acabarmos bem o nosso dia, ou começarmos bem a nossa noite, peço ao Kenzo que nos ofereça um samba. Histórias de Ninar Gente Grande, samba da Manu da Cuíca. A história que a história não conta. É um samba que, como diria Walter Benjamin, narra a história do Brasil a contrapelo. Se a história é sempre contada pelos vencedores, esse é um samba que conta a história do Brasil a partir dos de baixo, dos que resistiram, dos que sempre resistem. Da memória daqueles que foram de aço nos anos de chumbo, durante a nossa ditadura, da memória das Marielles Malês. Os Malês são uma das principais revoltas de escravizados da história do Brasil. Uma história que mostra que, apesar de toda a desigualdade e violência, o Brasil é também
E por meio da alegria, dessa memória alegre, demonstra que apesar de tanta tragédia, o Brasil também é fruto de muitas conquistas, de todas as lutas, né, que atravessaram a nossa história. Acho que é um samba muito bonito porque, para quem não conhece o Brasil, é a melhor forma de entrar em contato com a sua história. É um dragão no mar de Aracati. Neste episódio, ouvimos um jongo cantado pela Dona Mazé, numa gravação feita pelos Mestres Navegantes. Peço Licença, um jongo dos Mestres Navegantes. Zumbi dos Palmares Zumbi, cantado pelo Martinho da Vila. No Dia em que o Morro Descer e Não For Carnaval, cantado pelo Wilson das Neves e pelo Emicida. Um chorinho na Praça de São Salvador, de uma roda de choro organizada pelo Arruma o Coreto. O Rap da Felicidade, do Cidinho e Doca. História para Ninar Gente Grande, o samba enredo da Mangueira de 2019, cantado por Marina Iris. Excertos do episódio 5 do podcast República das Milícias, do Bruno Paes Manso. E sons de uma manifestação 5 dias depois da morte de Marielle Franco. No próximo passeio, voltamos ao centro de São Paulo. Até lá! Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão Edições, com X.